Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 25 de Sivan, do ano 5783. É o dia 14 de junho do ano de 2023. É o quarto dia da semana, quarta-feira. É o quarto dia para o Shabat. Então, nós estamos aí na nossa quarta aliá, a nossa quarta leitura da nossa porção da semana, Shelach Lecha, envie por ti, né? Quando Moshe consultou o Eterno se deveria ou não enviar, né, os espias com referência à terra prometida, né? Mas aí realmente o Eterno respondeu para Moshe, né? Shelach Lecha, envie por ti, né? E aí então Moshe enviou os 12 espias, um príncipe de cada tribo, para poder espiar a terra e trazer informações, né? E aí, no retorno, eles acabaram trazendo, né, dos 12, 10 espias trouxeram um relatório péssimo, né, com meias verdades recheadas com muitas mentiras, e isso daí trouxe realmente problema sério para o povo, que culminou realmente com os 40 anos pelo deserto, né, devido à sua rebeldia. Onde nós vimos no dia de ontem, né, que o povo provou Deus 10 vezes, né, e as 10 vezes que provou Deus, né, então realmente isso acabou trazendo para o povo sérias consequências dessa posição de colocar o povo, né, testar a Deus. Foi realmente um desafio do povo contra Deus, e isso acabou resultando para eles problemas sérios para a sua exploração e também para o resultado, né, trazendo péssimas notícias. E segundo o tratado Erhin do Talmud, né, então o povo, eles acabaram testando Deus 2 vezes no mar, 2 vezes com a água, 2 vezes por causa do maná, 2 vezes por causa das codornizes, 1 vez por causa do bezerro de ouro e outra vez, né, no deserto de Parã, que é o caso aqui dos espiões. Então, nesses 10 afrontas, né, que eles tiveram para com Deus, né, nesse teste, vamos assim dizer, né, deles testarem a Deus, ou seja, simplesmente deles duvidarem de Deus, então culminou com essa 10ª, os espiões, e trouxe resultado para eles sobre a questão dos famosos 40 anos no deserto, né? Então hoje nós vamos na nossa quarta leitura, né? Daqui a pouco, do capítulo 14, verso 26 até o capítulo 15 e o verso 7. Hoje nós queremos também deixar para contigo, né, para convosco, uma breve reflexão sobre o livro de Eclesiastes, né, Kohelet, no capítulo 5, verso 17, né, onde nós temos aí, eis o que eu vi, é bom comer e beber bem e obter satisfação com todos os seus trabalhos que ele labuta sob o sol, todos os dias de sua vida que Deus lhe deu, pois esta é sua porção. Então, os nossos comentaristas, né, falando sobre este versículo, né, não se deve perder tempo preocupando-se com o corpo, que acabará apodrecendo na sepultura. Pode-se comer e beber e extrair disso satisfação, mas não a ponto de fazer disso um objetivo envolvente ou uma atividade de distração social. Comer e beber, mas ao mesmo tempo sem esquecer a alma, é isso que precisa ser feito. Comer e beber, mas sem esquecer a alma. Deve-se ter em mente a eterna bondade que está à espera daqueles que labutam em Torá e Mitzvot, em princípios, preceitos, mandamentos. Daí ele derivará satisfação de todos os seus trabalhos,
que ele labuta sob o sol. Ou seja, aqui há realmente verdadeira recompensa. O homem deve rejubilar-se nos dias de sua vida, como está, né, em Gênesis capítulo 47, verso 29, e chegar os dias de Israel para morrer, né, o dia da morte de Jacó, né, Iacov, que também era conhecido como Israel. Segundo Zohar, no volume 1, na página 99a, explica que seus dias que foram gastos estudando Torá e realizando mitzvot, alcançaram um nível de santidade na vida de Yaakov. Esses dias chegaram vivos diante da sua morte e testemunharam em seu favor, permitindo à sua alma receber uma grande porção do bem celeste no próximo mundo. O homem não deve entristecer-se pelo fato de seu corpo ser deixado sem qualquer benefício, ou seja, o destino do nosso corpo é realmente descansar na sepultura, então não tem benefício nenhum ali. Ele não deve preocupar-se ou ficar chocado com isso, e sim deve comer, beber e tirar disso satisfação, pois a porção de um homem não é somente para a sua alma, mas para o homem como um todo, já que ele trabalhou duro para obtê-lo. Então aqui o pregador de Eclesiastes, Kohelet, ele está trazendo essa questão, comer e beber bem para satisfação própria, né, para que realmente o corpo possa ser beneficiado de forma positiva, mas sem perder o foco da alma. Né? A alma é o principal objetivo, a satisfação da nossa alma. Por quê? Porque o nosso corpo ele vai voltar para a terra, mas a nossa alma não. Então, por isso que as recompensas, as maiores recompensas, elas estão dentro de um âmbito celestial, espiritual, porque a nossa alma é espiritual, é celestial, é divina, e a sua recompensa ela não está limitada ao tempo presente, em que nós temos de vida neste mundo inferior, o mundo de Asiá. As recompensas da nossa alma, que é o quê? São aquilo que nós sentimos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? É o chorar, o alegrar-se, o entristecer-se, é o labutar, é o cansar, etc. e tal. Então a nossa alma, ela está em atividade. E nós precisamos entender que as recompensas da nossa alma, elas são espiritual, celestial, e, portanto, elas são infinitas, as suas recompensas, né? Porque a nossa alma é infinita, e é dentro desse escopo que o Eterno reservou as grandes recompensas para a nossa alma. Então, segundo Midrash, Bereshit Rabbah 62, verso 2, conta a história do Rabi Abahu, que mesmo antes de morrer, ele teve uma visão das recompensas que lhe eram devidas. Então ele exclamou dizendo, né, tudo isso é para Abahu? Eu pensei que tivesse labutado por nada. Então é possível que essa exclamação do Rabi Abahu viesse como resultado de seu temor, que pelo fato de ser muito rico, suas recompensas no próximo mundo seriam diminuídas. Era esse pensamento dele. Deus, em sua misericórdia, não diminuiu nada de sua porção. Ele foi mostrado que ele receberia sua recompensa por inteiro. Mas a alma e o corpo recebem seus benefícios logo depois da morte. A alma sobe ao céu, enquanto o corpo desfruta de um sono pacífico e tranquilo na sepultura, esperando o dia da ressurreição. Podemos acreditar que aquele que viveu uma vida confortável e opulenta, desfrutando dos prazeres materiais, já recebeu suficiente recompensa e, portanto, não será assegurado nenhum benefício ao seu corpo depois da morte. Daí a história do Rabi Abahu, segundo Midrash, para mostrar que não é bem assim.
Né? O Midrash fala de forma bem clara que o Rabi Abahu, apesar de ser rico, as suas recompensas que o aguardavam realmente eram recompensas por inteira, e que Deus não diminuiu em nada, né? Por quê? Porque ele andava nos caminhos da Torá e dos seus mandamentos, certo? Este é o segredo. E vamos ver aqui na continuidade que nos fala realmente os nossos sábios sobre essa passagem de Eclesiastes, né? Kohelet, capítulo 5 e o verso 17, né? Então continua dizendo assim: aquele cuja alma tem merecimento, seu corpo também o terá. Então significa que a alma que tem recompensas, né, nas regiões celestiais, o seu corpo também o terá. Por quê? Porque ele andou pelos caminhos da Torá e dos seus mandamentos. Esse versículo é uma reafirmação de conclusões anteriores a Salomão. Uma vez que o homem uma vez que o homem parte exatamente como veio, ou seja, veio trazendo nada e vai levando nada, ele não leva absolutamente nada desse mundo e dos aspectos físicos, materiais, financeiros e companhia limitada, ok? Então, uma vez que o homem parte exatamente como veio, perseguir objetivos financeiros não tem nenhum valor no dia da sua morte. O homem deve antes envolver-se no estudo da Torá e desfrutar das coisas boas que Deus lhe preparou. É aí que está o segredo do homem para viver bem. Então, comer e beber refere-se ao estudo da Torá e à prática das boas ações. A comida e a bebida não acompanham o homem até a sua sepultura. Porém, a Torá e suas boas ações, sim, o acompanham não somente até a sua sepultura, mas o acompanha além da sepultura. Acompanham nas regiões celestiais. Então, é bom comer e beber bem, isto é, entregar-se ao estudo da Torá e estar satisfeito com a sua porção dos estudos da Torá. E estando nesse sentido, aquilo que você precisa, necessita para a sua sobrevivência do dia a dia, realmente Deus estará trazendo para você o seu sustento. E segundo a realidade de cada um, Deus ele vai dando prosperidade à medida que cada um assim o possa ser, entendeu? Então, por isso, sem sombra de dúvidas, nós precisamos estar cientes cada vez mais dessa graça bendita, ok? Vamos lá mandar o nosso Shalom Shalom hoje, né? O nosso Shalom é Giovanni Cunha de Tianguá, lá no Ceará, o Cleiton Ribeiro Pereira de Arraial do Cabo, né? Lá no Rio de Janeiro, a Luzinete Lima, a Odélia, né? De Grajaú, Maranhão, a Nete Lima, Ivaninde Tinoco de Souza, Catarino Vivar, da cidade de Nova York, Estados Unidos, a Ada Caldas, São Paulo, capital, o meu querido irmão Francisco de Assis Marmol, lá de Franca, né? Juntamente com seus queridos ali, o nosso Shalom, te amo, meu irmão. A Malu, da cidade lá de São Sebastião, no Distrito Federal, né? Em Brasília, o casal Vera Lúcia e o Antônio Carlos Narciso, aqui de Bauru, a Tatiana Rios, de Caxias, no Maranhão, a Emanuele Fernandes, né, da cidade Espera Feliz, lá em Minas Gerais, também o casal Leandra Simplício e João Simplício, de Caraguatatuba, São Paulo, o Arnaldo Silva, no Piauí, né, o Sofer Judeia, da cidade de Calgary, no Canadá, né, Baruch Hashem, lá no Canadá. Também a Maribel Pereira de Acosta, né, Cidade del Este, né, no Paraguai. Também aqui temos
mas esses dois visitantes internacionais, Baruch Hashem. A Cássia Galdino, Ernestina White Lins, a Juraci Maria, São Paulo, capital, Ezequiel Silva, Guarulhos, São Paulo, né, Grande São Paulo, a Marli Gonçalves Duarte, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. E aqui também nós queremos deixar um agradecimento especial à deputada federal Bia Kisses, né? Nós queremos deixar aqui um shalom especial para a Bia Kisses, né? Que já há vários meses, ela e a equipe dela tem recepcionado a Tarde com a Torá, com as nossas lives, né? E tem tido uma recepção agradável, né? Em A Tarde com a Torá. Então, nós queremos aqui, né? Para a deputada federal, né? Bia Kisses, e toda a sua equipe lá de Brasília, né? Que tem recepcionado as nossas lives à Tarde com a Torá. Então, nós queremos deixar aqui um agradecimento especial a Bia Kisses, né? Que realmente Deus, na sua infinita graça e sabedoria, dê realmente sabedoria, instruções jurídicas, né? Autoridade espiritual para poder realmente aí fazer o seu trabalho que deve ser feito, né? Com base, né, na verdade e na justiça, que seja aí realmente para trazer cada vez mais, né, luz divina e presença divina, porque quando a verdade e a justiça ela é defendida e ela é praticada, isso significa a presença divina nestas ações também, ok? Então, nosso agradecimento, nosso Todarabá, muito obrigado, muito agradecido a ela e toda a sua equipe aí. Baruch Hashem. Então, amados, nós temos aí diante de nós nossa quarta aliá, capítulo 14, versos 26 até o capítulo 15, verso 7, onde nós vamos ver aí os momentos decisivos, né, com referência ao decreto de 40 anos de perambulação pelo deserto. Teremos aí sobre a morte dos espiões, né, vamos ver aí a segunda rebelião, né, já logo uma na sequência da outra, né, um absurdo, mas os aprendizados que nós temos aí. E aí nós vamos finalizar o capítulo 14, e ao entrarmos no capítulo 15, então, de forma abrupta, né, a Torá ela muda o assunto, e já vai sobre oferendas até o final da nossa paraxá da semana. Então, o assunto dos 10 espiões e as consequências vão aqui até o final do capítulo 14, no verso 45. E aí nós vamos entrar no capítulo 15, que vem nos falando sobre as oferendas de farinha e libações de vinho para acompanhar os sacrifícios, ok? Então vamos lá. Primeiramente, capítulo 14, verso 26, Deus falou a Moshe e Arão dizendo: por quanto tempo mais eu suportarei esta congregação perversa de espiões que provocam o povo judeu contra mim? Eu escutei as queixas dos filhos de Israel, a quem eles provocaram contra mim já muitas vezes. Aquela questão das 10 vezes em que eles provocaram, irritaram, testaram a Deus, né, não dando crédito à ação divina. Diga a eles, disse o Eterno a Moshe: como eu vivo, diz Deus, eu juro que eu não farei a vocês nada diferente do que vocês falaram em meus ouvidos. Aqui existe uma advertência muito séria para conosco. O aprendizado no erro deles é um aprendizado para nós em sabedoria. Se nós não soubermos aprender, né, as lições que nós encontramos na Torá e as lições que nós encontramos nas falhas e nos erros do nosso irmão mais velho, nós estamos marcando passo, nós não estamos progredindo, e é importante nós progredirmos, ok? Então vejam bem a partir do versículo 28, como que a Torá expressa realmente o dito de Hashem. Diga a eles, como eu vivo, diz o Eterno, eu juro que
não farei a vocês nada diferente do que vocês falaram em meus ouvidos. Ou seja, Deus vai fazer exatamente o que eles falaram. E é aí que começa a grande advertência para nós. Cuidado com o que você fala. Continuando. Quando vocês disseram, se ao menos nós tivéssemos morrido no deserto, foi a queixa que eles falaram lá diante do povo, que incitou o povo numa rebelião contra Deus. Quem dera se nós morrêssemos no deserto, porque ao entrarmos na terra prometida, a nossa morte será mais cruel, mais terrível do que se tivéssemos morrido no deserto. Então Deus disse, eu não farei a vocês nada diferente do que vocês falaram em meus ouvidos. E começa, vocês disseram, se ao menos nós tivéssemos morrido no deserto. Então Deus diz, seus corpos cairão neste deserto. Inclusive os de todos vocês que foram contados, todos da idade de 20 anos para cima, que foram contados, porque vocês reclamaram contra mim. A geração que saiu do Egito, a contagem a partir dos 20 anos de idade dos homens, que a sua contagem chegou a 600 mil. Esta geração, Deus disse, não farei nada diferente do que vocês falaram aos meus ouvidos. Quem dera se nós tivéssemos morrido no deserto. Então vocês vão morrer no deserto. Seus corpos cairão no deserto. E durante 40 anos, como nós vimos anteriormente, ok? Né? Moshe pediu para que não houvesse a punição imediata de uma vez só. E Deus ouviu o pedido de Moshe. Então Deus disse a Moshe que durante 40 anos os corpos deles cairão. Né? Vocês não entrarão na terra sobre a qual eu levantei minha mão para que vocês se estabelecessem nela, exceto Caleb, filho de Iefuné, e Yehoshua, filho de Nun. Quanto às suas crianças pequenas, sobre quem vocês falaram que se tornariam cativas, eu as trarei para lá, e elas conhecerão a terra que vocês desprezaram. Mas quanto a vocês, seus corpos cairão nesse deserto. Seus filhos vagarão pelo deserto por 40 anos e carregarão sua culpa, até que o último de seus corpos tenha caído no deserto. Vocês carregarão seus pecados por 40 anos, correspondendo ao número de dias que vocês exploraram a terra, 40 dias, um dia por cada ano. Vocês então saberão o que significa se apartar de mim. Então eles vão sentir na própria pele isto. E eu, Deus, falei, e eu juro, que eu farei isto a toda a congregação perversa que se reuniu contra mim. Eles encontrarão seu fim neste deserto, e eles morrerão ali. Antes de nós entrarmos aí nos versículos finais do capítulo 14, que vai falar sobre a morte dos espiões, a nossa reflexão aqui, né? Vocês não entrarão na terra, né? Os nossos mestres do Hassidismo, eles trazem para nós a seguinte reflexão. Deus não emite uma punição para se vingar do pecador. A punição é uma forma de remédio espiritual, com o objetivo de corrigir a deficiência espiritual causada por um pecado. Então, o pecado é uma deficiência espiritual. Não é um erro técnico, é um erro grave, é uma falha grave, é um pecado grave. Por quê? Porque o pecado, ele é uma afronta contra Deus. Então, por isso, uma deficiência espiritual, certo? O objetivo de corrigir a deficiência espiritual é que Deus permite o seu remédio, um remédio amargo, que é a punição. Com isso em mente, a punição dada ao povo judeu aqui é difícil de ser entendida. Seu pecado foi que eles não quiseram entrar na terra,
porque desejavam permanecer no deserto, onde poderiam servir a Deus sem distrações. E assim, sua punição foi receber o que eles queriam, permanecer no deserto, por 40 anos. Como isso corrigiria seu pecado de não querer entrar na terra? Então, os nossos mestres do Hassidismo respondem, dizendo: na verdade, o pecado dos espiões não foi que eles eram tão espiritualizados, mas sim que eles não eram espiritualizados o suficiente. Havia uma deficiência espiritual aí. Envolver-se com o mundo físico e permanecer espiritualmente conectado demanda um nível mais elevado de ligação com Deus. Assim, quando a geração mostrou que lhes faltava este nível de dedicação, foi-lhes dado mais 40 anos de serviço divino, irrestrito, no deserto, possibilitando-lhes atingir o nível no qual estariam prontos para se enganjar no mundo, né? Então, dentro dessa realidade aqui, né, o erro dos 10 espias foi uma providência divina para corrigir essa deficiência. Então, a punição, por assim dizer, foi um remédio amargo que aquela geração, né, ou os filhos daquela geração, que é a dos 600 mil homens, né, eles precisaram obter durante os 40 anos para que eles pudessem devidamente estarem prontos, estarem no nível espiritual mais elevado para poder entrar na terra prometida. Porque pelos fatos aqui, demonstra que eles não estavam preparados espiritualmente para tomar posse da terra prometida. Senão, se eles estivessem prontos, eles não teriam caído na lábia dos 10 espias. Então vejam bem, né, a ocasião da punição traz um remédio amargo, mas é para o quê? Para uma finalidade da qual? Um aperfeiçoamento no serviço para Hashem, e dessa forma um aperfeiçoamento dentro da vontade divina para fazer deste mundo uma moradia de Deus, que é o foco desde o princípio que não se pode perder, né? Então, Deus tinha feito a promessa era garantia, Deus já tinha dado a vitória antecipadamente, era uma questão de tomar posse, né? Mas aí começaram a colocar obstáculos dentro, entre eles e o objetivo a ser alcançado. Mostrou a deficiência espiritual, então eles precisaram de mais 40 anos no deserto, né? Dos 40 anos no deserto, melhor dizendo, para poder corrigir essa deficiência e poder entrar na terra, sem sombra de dúvidas, para o engajamento entre o espiritual e o terreno, entre o celestial, né, e o mundo inferior, ou seja, um serviço divino e ao mesmo tempo um serviço secular, mas com harmonia para elevar o mundo físico aos níveis espirituais, trazendo mais santidade para este mundo aqui, ok? Então, esta é a questão. Com referência, né, quanto às suas crianças pequenas que eles reclamaram, dizendo que elas seriam prisioneiras, escravas e etc. Então, os nossos mestres do Hassidismo dizem: por que os espiões se referiram às crianças pequenas e não às crianças de um modo geral, ao dizerem que nossas esposas e crianças pequenas serão aprisionadas? Quando uma criança pequena come pão, a maior parte dele vai para o chão, ao invés de ir para a sua boca. Como a Torá é o nosso pão espiritual e nosso sustento, o significado mais profundo do argumento dos espiões foi: se nós entrarmos na terra e formos forçados a ganhar o nosso sustento dentro da ordem natural, a maior parte da energia que poderíamos usar para estudar Torá será jogada no chão. Muito pouco entrará em nossas bocas. Ou seja, a alegação aqui dos espias é exatamente essa, que eles não terão mais tempo para estudar a Torá,
né, que eles vão desperdiçar esse tempo sem poder estudar a Torá, né, se envolvendo com as questões do mundo secular, da vida secular. Então, nesse sentido, os espias estavam falando sobre essa questão. E como a Torá realmente é o nosso pão espiritual, então eles estavam querendo dizer, realmente vão desperdiçar, porque não haverá tempo, não terá tempo de estudos da Torá, como nós estamos tendo no deserto, então isso vai tudo cair por chão, vai ser jogado no chão, né? Vai ser desprezado, porque vamos ter que conviver com o mundo secular, né? Então, ao que Deus respondeu sobre essa questão, né? Quanto às suas crianças pequenas, eu as farei ir para lá, para a terra prometida. A vontade de Deus, o propósito, né, da vontade de Deus, que é o propósito da criação, é que um judeu não se isole do mundo, mas se engaje nele, permanecendo ao mesmo tempo afastado de suas influências negativas. Assim, Deus responde: mesmo que apenas um pouco de Torá entre em suas bocas, que assim seja. Um judeu não pode se isolar, ele deve fazer uma morada para Deus neste mundo inferior. Então, o propósito de Deus é que o judeu e o não judeu que abraçou o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, vem andar ombro a ombro com o seu irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, em preparar este mundo para ser a moradia de Deus. Por isso que a nossa luta diária é trazer mais luz e mais presença divina, para dissipar as trevas e irmos estabelecendo aí realmente este mundo para Hashem, ok? Então, amados, o nosso foco é isso, nós não podemos perder o foco, certo? Dentro desse aspecto aí. No versos 36 a 38, nós temos aí, aliás, aqui uma observação que nós queremos trazer para os amados aqui, no capítulo 14, versos 36 a 38, fala da morte dos espiões. E aqui nós vamos ter algumas coisas interessantes para que nós estejamos aí realmente, como diz outro, colocando a cacholinha para funcionar, né? Pensar, né? A gente não pode ficar sem pensar, sem questionar, sem aprender, né? No sentido de conhecimento novo, é para mexer com a nossa cachola para podermos refletir sobre os detalhes. Então, a morte dos espiões, capítulo 14, versos 36 a 38. Mas os homens que Moshe enviou para explorar a terra não puderam ser salvos por suas preces, porque eles retornaram e induziram a congregação inteira a reclamar contra ele, Moshe, ao fazerem um relato sobre a terra que se constituiu uma rebelião contra Moshe. Porque lembra lá no início do relatório, os 10 espias falaram, a terra que você, Moshe, nos mandou espiar, vejam bem, o povo queria que fossem espiões. Os espiões, os 10 líderes de cada tribo, os 10 principais príncipes, os 12 principais príncipes, foram. Então, quer dizer, eles estavam dispostos a irem. Mas como Moshe foi, conversou com Deus e Deus falou, Shelach lerha, envie por ti mesmo, então Moshe enviou os espias. Então vejam bem, quando a pessoa ela é acometida de covardia, uma das coisas características nesse sentido é que a pessoa ela joga a culpa no outro. Ela nunca joga a culpa em si mesma. Então os 10 espiões, eles jogaram a culpa em Moshe. Então, quando eles iniciaram o relatório diante de toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra que você, Moshe, nos enviou para espiar. Então, por isso que aqui no
nos versos 36 a 38, a Torá escrita, ela está trazendo, né, no capítulo 14, exatamente, toda a congregação, ela reclama contra Moshe. Então, agora, os espias, eles conseguiram fazer com que o povo se voltasse contra Moshe também. Não só contra a promessa divina, não só em afrontarem a Deus, que seria incapaz de dar vitória para eles sobre as 7 nações, mas eles se rebelaram contra a autoridade de Moshe, contra a liderança de Moshe. E é por isso que no versículo 37 diz: portanto, os homens que fizeram um mau relato sobre a terra morreram imediatamente na praga, diante de Deus. Verso 38, dentre os homens que foram explorar a terra, somente Yehoshua, filho de Nun, e Caleb, filho de Ifuné, permaneceram vivos, né? Então, aqueles 10 espiões, eles morreram imediatamente. A punição deles foi imediata. Quanto aos outros 600 mil, né, a punição deles foi durante os 40 anos. Eles eram, os seus corpos iam caindo no deserto, né? Aqui nós temos uma história do Talmud e da Mishnah, que os nossos sábios dizem que quando eles iam repousar à noite, esses 600 mil homens, todos eles cavavam uma cova. E eles deitavam dentro daquela cova. Quando amanhecia o dia, os que despertavam, levantavam e olhavam à sua volta para ver quem não levantou, quem não acordou. E aqueles que não acordaram, porque realmente estava se cumprindo a punição divina. Os seus corpos estavam caindo no deserto. Então eles se reuniam e tampava aquela cova com aquele corpo. E isso foi durante os 40 anos no deserto. Então essa geração, toda noite, para dormir, eles cavavam onde eles estivessem, eles cavavam uma cova, deitavam ali, e quem acordava no dia seguinte, amém. Quem não acordava era coberto com a terra, e aí então o acampamento ele seguia em frente ou continuava estacionado ali pelos dias estabelecidos por Hashem, até que realmente o último caiu ali no deserto, ok? Então essa é a explicação que os nossos mestres trazem para nós dentro do Talmud e da Mishnah. Uma outra coisa que nós temos aqui, quando fala que somente Yehoshua e Caleb, né, permaneceram vivos. Então aqui nós temos duas coisas interessantes também que os nossos mestres trazem para nós. A primeira delas, os filhos órfãos dos 10 espiões tornaram-se filhos de Yehoshua e Josué, de Yehoshua e Caleb. Então eles se tornaram pais dos órfãos. E automaticamente, que é a segunda característica, a segunda novidade, é que as porções de terra pertencentes aos 10 espiões, certo? Josué e Caleb tomaram posse daquelas terras também, né? E depois foram divididas com os filhos automaticamente, que era uma questão de herança. Ok? Então aqui nós temos, e nós encontramos isso, né, no capítulo 26, verso 55, ali na frente, que nós vamos ver mais para frente, quando lá chegarmos novamente esse aspecto aqui. Então, Yehoshua e Caleb tornaram-se pais dos filhos órfãos dos espiões, e também eles tomaram posse das terras daqueles 10 espias lá. Certo? A pergunta que fica aqui, né, antes de entrarmos, né, na pergunta propriamente dita, né, nós temos aí, né, finalizando a parte dos espias e companhia limitada, do versículo 39 até o versículo 45 do capítulo 14, nós temos aí a segunda rebelião. Ou seja, como o povo viu os acontecimentos, inclusive a morte dos 10 espiões, assim, ó,
pau, né? Tombaram ali os 10 numa pancada só, né? Foram sepultados, etc. O povo foi dormir. Quando amanheceu, aí o que aconteceu? Os homens, né, que Moshe enviou para explorar a terra, não puderam ser salvos por suas preces. Eles retornaram e induziram a congregação inteira a reclamar contra Moshe, né? E aí eles acabaram, portanto, os homens que fizeram um mau relato morreram imediatamente na praga diante de Hashem, né? Então eles morreram ali. Aí, a partir do versículo 39, nós temos aí que quando amanhece o dia, né, os seguidores dos 10 espiões, eles pegam, se levantam prontos para a guerra, armados, entre aspas, né, armados até os dentes, todos equipados para a guerra. E aí Moshe vê aquilo lá, o que está acontecendo aqui? Aí eles pegam e falam para Moshe, né? Nós estamos prontos para subir ao lugar sobre o qual Deus nos falou, pois nós pecamos, né? Que é o verso 40 aí, né? Ou seja, o arrependimento, entre aspas, que aconteceu para com eles, né? Trouxe para eles o quê? Ó, vamos partir para a guerra agora nós vamos tomar posse da terra. Aí Moshe falou para eles, mas peraí, por que vocês transgridem a palavra de Deus novamente? O que vocês estão fazendo não terá sucesso, não subam, porque Deus não está entre vocês, para evitar que sejam abatidos pelos inimigos, né? Mas eles não deram ouvidos, né? A techuvá deles, o arrependimento deles foi cego, certo? Então, a dúvida, ou seja, duvidar das dúvidas, é um princípio de você suprir, solucionar as dúvidas e não tornar mais ainda tolice agir com dúvidas. Então Moshe disse, não faço isso. Deus não está com vocês nessa empreitada. Não, mas na dúvida pela dúvida é o seguinte, nós não obedecemos a Deus, murmuramos, e agora nós estamos prontos, agora nós vamos para a batalha, nós vamos para a guerra, nós vamos tomar posse da terra. E quando eles partem para a guerra, a nuvem de glória não se mexe, a primeira arca com as 2 primeiras tábuas quebradas não se mexe, o acampamento fica parado, porque a nuvem da glória está parada, mas mesmo assim, eles continuam realmente nessa situação. Nós vamos para a guerra. Então, duvidar das dúvidas significa você adquirir sabedoria e inteligência. Se as coisas aconteceram assim e o resultado foi catastrófico, por que nós vamos agir à semelhança das primeiras ações? Se todas elas pairaram em dúvidas, meias verdades, meias mentiras, por que nós vamos agora dar continuidade a este projeto dos 10 espias, com meias verdades e meias mentiras? Nós estaremos certos? Moshe disse que não. E agora, como que nós vamos fazer? Nós vamos. E resolveram ir, sem sombra de dúvidas. E Moshe disse, não subam, Deus não está entre vocês, para evitar que sejam abatidos pelos inimigos, né? E aí nós vemos, né, os versos 43 em diante, os amalequitas e os canaanitas, então à sua frente, e vocês cairão pela espada, disse Moshe, pois vocês se afastaram de Deus, e Deus não estará com vocês. Mas eles continuaram em frente, e então realmente a nuvem de glória não saiu do lugar, a arca da aliança não se mexeu e Moshe continuou ali, parado junto com o acampamento, junto com a Torá, junto com a arca, junto com a nuvem de glória, junto com o povo que estava ali, olhando os acontecimentos e seguindo a orientação de Moshe.
E eles vão em parte e de fato sofrem uma grande derrota pelos amalequitas e os canaanitas, né? E os sobreviventes retornam realmente mais do que derrotados, né? E aquele lugar foi conhecido como Hormá, que significa destruição, por causa da destruição que os amalequitas e os canaanitas, né, empreenderam contra aqueles seguidores dos 10 espias que resolveram tomar providências dentro desse aspecto aí. Então, a pergunta que fica esta geração, os espiões, eles têm ou não têm parte no mundo vindouro? Esta é a grande pergunta e esta é a grande dúvida, se eles terão ou não terão parte no mundo vindouro. E aí nós temos um embate, por assim dizer. Na Mishnah, nós temos o Rabi Akiva e o Rabi Eliezer debatendo essa ideia. Os espiões terão ou não terão parte no mundo vindouro. O Zohar, ele também tem um certo embate com o Talmud, né? Porém, né, os nossos sábios falam que não existe aí uma torcida, por assim dizer, né, que o Zohar venha a prevalecer sobre o Talmud, muito pelo contrário. Eles evitam de trazer um conflito entre o Zohar e o Talmud, ok? Mas o Zohar tem um grande peso nas suas avaliações, certo? Então, nesse sentido aí, o que nós temos? A Mishnah e o Rabi Akiva, né? Na Mishnah, o Rabi Akiva diz que não, que a geração dos espiões, né, eles não terão parte no mundo vindouro. Mas o Rabi Eliezer diz que sim, eles terão parte no mundo vindouro, né? Então, dentro desse aspecto, né, o Talmud diz que não, que eles não terão parte. Mas o Zohar diz que eles terão parte. Então, nós temos aí esse, entre aspas, né, esse conflito entre essas partes aqui. Então, enquanto a Mishnah diz que os espiões não têm uma porção no mundo vindouro, né, porque o versículo declara: os homens que fizeram um mau relato sobre a terra morreram na praga diante de Deus, como está no versículo 37. Eles morreram neste mundo na praga, e no mundo vindouro também, segundo a Mishnah. Então a geração do deserto não tem nenhuma porção no mundo vindouro, e não levantará para ser julgada como o versículo afirma. Eles encontrarão seu fim no deserto, e ali morrerão, como está escrito no versículo 35. Essas são as palavras do Rabi Akiva, ok? Mas o Rabi Eliezer diz sobre esse dito: reúna todos meus justos sob mim, aqueles que fizeram um pacto comigo, com um sacrifício, como está em Salmo capítulo 50, verso 5, certo? Conforme consta no Sanhedrin 108a. Né? Então aqui o Rabi Eliezer, ele começa trazendo o seguinte: os espiões, eles e a geração do deserto, que são 600 mil homens, eles participaram da aliança no Monte Sinai. Deus disse: tragam os justos diante de mim. E eles estavam diante de Hashem no Monte Sinai. Então, na visão do Rabi Eliezer, né, a geração do deserto, os 10 espias, e a geração do deserto, que são 600 mil homens que tombaram no deserto, certo? Eles têm sim uma porção no mundo vindouro. E o Zohar, né, diz: os espiões que difamaram a terra de Israel, eles foram afligidos fisicamente e morreram, como consta no versículo 37. Mas quem difama a Shekhinah, a presença divina, a sua alma é afligida, segundo o Zohar, capítulo 3, né, 276a. Ou seja, aqui, enquanto o Rabi Akiva, né, diz que não terá parte,
o Rabi Eliezer diz que eles terão parte sim no mundo vindouro, terão uma porção no mundo vindouro, porque eles fazem parte do pacto do Monte Sinai. Eles morreram, né? Como está escrito ali, né? No verso 37. E o Zorra vem e confirma que realmente os espiões, eles difamaram a terra, e aquela geração, né, dos 600 mil homens seguiram realmente os 10 espiões nessa sua rebeldia e nesse 10º teste contra Deus, certo? Mas aí o Zorra diz que eles foram afligidos fisicamente e morreram. Ou seja, eles morreram de uma praga, né? Segundo os relatos, né, dos nossos sábios, né, pelo Talmud, pela Mishnah, diz que a língua deles caiu, né, se esticou até o umbigo, produziu bichos que entraram pelo umbigo e dessa forma essa praga adentrou pelo umbigo na vida deles, eles acabaram morrendo disto, certo? Então, o seu pecado, teve a sua expiação com a sua própria morte, uma morte difícil, uma morte terrível. E tem o Guerrinon, que é onde passa ali pelo purgatório, onde eles têm uma purificação final. E que eles, sim, estão aguardando a ressurreição nos dias de Mashiach, na redenção final, o qual esta geração entrará à frente deles, terá Moshe, trazendo a geração do deserto, né? Então o Zorra é taxativo sobre essa questão aí, né, que realmente os espiões têm uma porção no mundo vindouro, ok? Então, dentro das faíscas, né, de Hassidut, que significa, né, o fogo da sabedoria a níveis mais profundos e elevados dos nossos mestres do Hassidismo, embora os espiões soubessem que seriam descritos na Torá como homens maus, até o pensamento racídico finalmente revelar suas intenções interiores e sagradas dos 10 espiões. Eles, no entanto, persistiram em seu plano, porque seu desejo de viver uma vida puramente espiritual no deserto era muito grande. Então a intenção deles era continuar no deserto, só Torá. E não é a vontade divina, só Torá. Nós precisamos nos envolvermos com o mundo secular para trazer Torá para o mundo secular e elevar o mundo secular ao nível da Torá. De fato, a vontade dos espiões seria, no final, concedida ao povo judeu, pois nos foi prometido que, na era messiânica, né, estranhos se levantarão e cuidarão de seus rebanhos, como está em Isaías capítulo 61, verso 5. Ou seja, que as outras nações cuidarão das necessidades físicas do povo judeu. O único erro dos espiões foi que até nós alcançarmos esta época, é necessário que o povo judeu participe do mundo físico e material, pois deste modo nós traremos à tona a resiliência da alma, provando sem sombra de dúvida que ela pode se manter leal a Deus a despeito das adversidades deste mundo. Ou seja, é possível sim andar com Deus e vivendo uma vida secular natural, normal. Então é importante essa conexão, o mundo celestial e o mundo terreno. E entre o mundo celestial e o mundo terreno está o ser humano. E aqueles que estão vivendo o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica são aqueles que, de fato, têm a condição de unir, trazer fusão, né, entre o mundo divino e o mundo físico. Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, na mensagem final, ele nos fala sobre duvidar das dúvidas, dizendo: no começo, o povo se recusou a seguir viagem até a terra de Israel, porque acreditava que a conquista seria impossível, mesmo com a ajuda de Deus. O que foi então que causou o repentino abandono do seu ceticismo inicial? Afinal de contas, Moshe não lhes mostrou nenhum novo milagre,
nem Deus apareceu com alguma exibição de seu poder celestial. De nossos sábios, né, os nossos sábios afirmam que todos os judeus acreditam em Deus. Isso é algo inerente em cada judeu. Então, o crer em Deus é algo inerente, está nele. Pode ficar adormecido, mas está nele. Portanto, mesmo quando expressa seu ceticismo, no fundo de seus corações e mentes, os judeus acreditam no eterno. Sua crença se encontrava apenas temporariamente obscurecida pelas suas emoções. É por isso que, tão logo Deus os repreendeu mexendo com as suas emoções e os informou sobre as severas consequências do seu lapso temporário de confiança nele. Desta forma, então, a sua fé, que é inerente, então ela foi despertada e veio à tona de imediato. Aí despertou a fé mesmo. Pá! O mesmo vale para muitas das dúvidas que costumam nos afligir, que resultam em geral de uma perspectiva de vida materialista demais. Ou seja, quando a pessoa se envolve demais na vida materialista, o espiritual fica longe. Então, o espiritual, isso é uma coisa para daqui não sei quanto tempo, né? Lembra de um ditado popular que existe aí, né? É antigo, inclusive, né? Depois que eu for velho, eu vou pegar a Bíblia e ler. E é exatamente isso. As pessoas, elas ficam tão envolvidas com o mundo secular que o mundo espiritual é um segundo, terceiro, quarto plano para lá. Então, a revelação do justo Mashiach não é para agora, não é para qualquer momento mesmo. É para daqui 100 anos, 200 anos, 500 anos, etc. e tal. Ou seja, isso nunca vai acontecer. Então, por quê? Porque a pessoa se envolve tanto com o mundo secular que acaba abandonando, de fato, o espiritual. Esse é um extremo. E o outro extremo é se envolver tanto no mundo espiritual que acaba esquecendo o mundo físico, que é o caso dos 10 espias. Envolvidos tanto com o mundo espiritual que eles não quiseram entrar no mundo físico, no mundo secular. Eles queriam permanecer no deserto. É isso que aconteceu. Então, o mesmo vale para muitas das dúvidas, que costumam nos afligir, que resultam em geral de uma perspectiva de vida materialista demais ou espiritual demais. No mundo dos nossos corações, queremos realmente em Deus. Isso está inerente em cada ser humano, sem sombra de dúvidas. Por isso, a forma de separarmos nossas dúvidas não é tentar respondê-las diretamente, mas sim despertar a fé pura, adormecida no nosso interior, onde nós vamos aprender que nós podemos sim nos envolvermos com o mundo espiritual e com o mundo secular, sem perdermos os mandamentos, os preceitos, a ética, a moral e a espiritualidade. Que há como nós realmente compartilharmos do mundo divino para este mundo terreno e desse mundo terreno para o mundo divino. Ou seja, elevando o mundo divino às regiões celestiais da santidade de Deus através das nossas vidas. Por isso é que se fala, é que se diz, e é o que nós precisamos viver, que realmente nós precisamos trazer mais luz e mais presença divina para transformarmos este mundo para ser a moradia de Deus. E é nisso que nós podemos fazer a fusão. Está em você, está em mim, está em cada um de nós. Realmente o monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, para trazermos mais luz, mais presença divina, para que a revelação do justo Mashiach aconteça a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. E assim nós vamos transformando o mundo para ser a moradia de Deus. Não vamos, por nada, abandonarmos a nossa tarefa suprema. Ok? Peço a vós, as preces em nosso favor para o nosso plantão de hoje, que tudo transcorra bem, com muita proteção divina,
e que as horas passem rapidamente. E pela graça bendita de Hashem, amanhã estaremos de volta à tarde com a Torá. Shalom, shalom. Até lá.